Olá pessoal, sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Pessoal, hoje nós vamos falar de relações métricas na circunferência. E vamos para a aula de hoje. Então pessoal, a primeira relação que a gente vai ver é entre cordas. E vamos aqui só para relembrar o que é uma corda. A corda é um segmento de reta que vai de um lado ao outro de uma circunferência. Então, pegando aqui, eu tenho um ponto A e do outro lado o ponto B. Então, esse segmento que vai de um lado ao outro de uma circunferência é chamado de corda. Então, corda está aqui dentro dentro aqui da circunferência, ok? E qual que é a relação que existe aqui? Quando eu tenho duas cordas, elas se cortam, né, se intersectam aqui nesse ponto P, eu vou ter que uma parte de uma corda, AP, vezes a outra parte dessa mesma corda, PB, é igual às outras duas partes da outra corda multiplicada. Então, se eu pego uma corda, e no caso aqui ela está dividida em duas partes por causa ali da intersecção do P. Pego e multiplico essas duas partes. Esse produto, essa multiplicação é igual à multiplicação das outras duas partes da outra corda. Ok, pessoal? Então, entre corda, você vai guardar dessa maneira. Você vai pegar um pedaço de uma corda, multiplicar pelo outro pedaço da mesma corda. Isso é igual à multiplicação dos outros dois pedaços da outra corda. Ok? E essa é a primeira relação. Relação entre secante. Mas o que é uma secante? Secante é quando eu tenho um segmento de reta que corta a circunferência em duas pontas. Então, é parecido com a corda, só que a corda só está dentro da circunferência. A secante, ela vem da parte externa da circunferência, tá? E corta a circunferência em duas partes. Então, eu tenho aqui duas secantes. Aqui, pessoal, é o seguinte, aqui a gente não é um pedaço vezes o outro. Aqui vai ser o seguinte, vai ser o total, então vai ser AP, então vai ser o total, então aqui, total, vezes a parte externa. Então, vamos lá. Vezes a parte externa, que é PB. E aqui, então, eu vou escrever externo. A mesma coisa na outra secante. Vai ser o total de P até C. Então, aqui, total. Opa, aqui está meio bagunçado. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Total. E aqui, a parte, vezes, novamente, a parte externa. PD. Então, aqui, novamente, a externa. Então, pessoal, quando for secante, vai ser o total vezes a parte externa. É só guardar assim, o total do ponto externo P até o final da secante, no caso aqui, de P até A, vezes a parte externa, que é de P até B, é igual a outra secante, o total de P até C, vezes a parte externa, que é PD. Ok? Se vocês repararem, as letras são iguais, idênticas, tá? Eu trabalhei com a mesma letra para ter essa ideia aí de ficarem idênticas mesmo para facilitar a memorização, ok? Só que aí você tem que diferenciar. Quando eu estou falando em corda, dentro da circunferência, um ponto interior à circunferência, você divide o pedaço, a corda, ela fica dividida em duas partes, você multiplica essas partes. Aqui não multiplica as partes, é o total vezes a parte externa, ok? E a terceira relação é a relação entre secante e tangente. Bom, secante, como eu já disse antes, sai da parte externa, é um segmento que sai da parte externa e corta em dois pontos distintos a circunferência. Já a secante, ela ela tangencia, ou seja, ela toca em apenas um ponto a circunferência. Essa é a ideia de tangente. Bom, só que a ideia vai ser bem parecido com a questão da secante. Por quê? Na secante não é o total, então vamos lá, deixa eu pegar aqui. O total, então aqui,
o total vezes a parte externa. Só que aqui na tangente tem uma questão interessante, porque ó, o total, que é P até C, então P até C, que é o total, vezes a parte externa. Só que PC também é a parte externa. Então, tanto a parte externa como o total é a mesma. No segmento tangente, a parte externa e o total do segmento é o mesmo. Então, aqui é a parte externa. Só que a gente sabe que coisas iguais na matemática vezes coisas iguais eu transformo numa potência. Então, vai ser o segmento PC elevado ao quadrado. Aqui na outra secante é igual. É o total. Então, aqui a parte externa, PB, então, parte externa, vezes o total, que é de P até A. Então, vezes o total. Aqui não muda em nada. É a mesma coisa da anterior. O total vezes a parte externa. O que é diferente aqui na tangente é que, na tangente, tanto a parte externa como o total do segmento é a mesma medida, tá? Porque ela não passa por 2 pontos a circunferência. A tangente só toca a circunferência em apenas um ponto. Ok, pessoal? Agora eu vou falar de potência de um ponto. Então, o que seria essa potência desse ponto P? Vamos primeiro pensar o seguinte. Eu tenho aqui vários segmentos, mas vamos começar por esse aqui, ó. PA vezes PB. Então, deixa eu tirar esse risco daqui. Então, vamos lá. De P até A vezes de P até B. Lembrando que esse ponto P está no interior da circunferência, dentro da circunferência, tá? Então, PA vezes PB é igual ao quê? Igual a outra parte do outro segmento. Então, de P até C vezes P até D. Só que se eu for continuando, eu vou ver que ele vai ser igual a PE, PF, PG, PH, PI, PJ, e aqui eu posso colocar 3 pontinhos, reticência, porque isso continua. Então, qualquer outro segmento que eu tiver, qualquer outra corda que eu tiver aqui passando pelo ponto P, tem que passar pelo ponto P, obrigatoriamente vai ser igual a PA vezes PB. Ou seja, isso cria a ideia da potência do ponto P. Então, esse ponto P aqui, qual vai ser a potência? Vai ser PA vezes PB, que é igual a uma constante, porque uma constante K, por quê? Porque vai sempre dar o mesmo valor. Sempre, tá? Claro, desde que passe pelo ponto P e que esse ponto P esteja no interior da circunferência, tá? Um caso particular é quando for o diâmetro, tá? Quando eu tiver o diâmetro. Então, quando essa corda, porque lembrando, pessoal, corda vai de um lado ao outro da circunferência, qualquer segmento que vai de um lado ao outro da circunferência é chamado de corda. Agora, tem uma corda que é especial, tem um nome especial, é aquela que passa pelo centro. Então, quando passa pelo centro, a gente chama de diâmetro, tá? A gente chama de diâmetro. Então, ó, tá passando aqui pelo centro O, tá? Essa corda. A potência aqui do ponto P é a mesma coisa, vai ser de PA, vai ser PA vezes PB. Só que é o seguinte, quando eu tenho essa distância aqui do ponto P até o centro, como está passando pelo centro, eu tenho que essa distância do ponto P até o centro é chamada de D. Tá? É chamada de D. É a distância do ponto P, que eu quero calcular a potência, até o centro da circunferência, que é O. Tá? Bom, nesse caso, quem é o PA? Se eu pensar em função do raio, porque aqui, ó, o que é o raio da circunferência? Vai do centro até a circunferência. Então, aqui eu tenho OA, raio. Então, ó, OA e OB, isso tudo é igual a raio. Igual a raio, que é igual a R. Ok? Que está aqui, simbolizado aqui por esse segmento vermelho. Bom, em função de distância de raio, o que acontece? PA é igual ao quê? É igual, eu vou pegar o raio menos, então o raio, que é todo esse vermelho, menos a distância. E PB vai ser o quê? Ó? PB vai ser o raio mais essa distância. Então, vai ser raio mais a distância. Então, vou multiplicar um vezes o outro. Ó. Raio menos distância vezes raio mais distância. Mas tem um caso particular de fatoração que a gente já viu aqui no canal,
Quando eu tenho aqui os mesmos valores, no caso raio e distância, só que multiplicado, só que um menos e outro mais, com sinais trocados, eu tenho esse caso aqui, ó, de produto notável, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Pessoal, isso aqui eu posso fazer o chuveirinho, a distributiva. Ó. Se eu fizer aqui, deixa eu puxar aqui e fazer, deixa eu até voltar aqui, outra cor. Vamos fazer essa distributiva aqui, para vocês entenderem por que dá esse produto notável. Raio, ó, raio vezes raio, raio ao quadrado. Raio vezes distância, mais vezes mais, então vai ficar raio vezes d. Agora, distância, agora fazer essa distributiva aqui. Eu tinha feito com raio, agora fazer com a distância. Menos vezes mais, menos. Distância vezes raio, a mesma coisa que raio vezes distância. Menos vezes mais, menos. Distância vezes distância, distância ao quadrado. Só que olha o que acontece. RD mais RD menos RD, isso corta, isso dá zero. Então, eu posso cortar. Sobra o quê? O raio ao quadrado menos a distância ao quadrado. Então, eu chego nessa fórmula aqui. Ou seja, quando eu tenho uma corda que é diâmetro, está passando pelo centro, eu vou ter que a potência do ponto P é o quê? É o raio elevado ao quadrado menos a distância desse ponto P ao centro da circunferência, elevado ao quadrado. Ok, pessoal? Bom, agora a potência do ponto P quando ele é externo à circunferência. A ideia é a mesma. Se eu pegar aqui, ó, de P até de PA, que é a parte externa, vezes todo a secante, todo o segmento que é de P até B, eu vou ter. Então, eu vou pegar aqui parte externa. Opa, deixa eu fazer com a cor vermelha aqui. Então, eu vou pegar aqui a parte externa vezes o segmento todo, certo? Ou o segmento todo vezes a parte externa. Tanto faz, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Nesse primeiro segmento, é igual o quê? A parte externa do outro segmento, PC, vezes o segmento todo de P até D. Tá aqui. Só que eu posso ir fazendo isso com todos os segmentos, desde que seja o mesmo ponto P e que ele esteja na parte exterior da circunferência, fora da circunferência, ok? Então, PE vezes PF, então PA vezes PB vai ser igual a PE vezes PF vezes PG vezes PH e aqui a reticência, porque também eu posso ter outras secantes aqui. Então eu chego à conclusão que a potência do ponto P vai ser igual ao quê? PA vezes PB, que é igual a uma constante, tá? Vai ser igual a uma constante, vai ser um valor igual, tá? Um caso particular dessa potência de P é um caso parecido com as cordas, só que agora, é claro, com o secante, que é o quê? Quando passar pelo centro da circunferência, tá? Então, quando passa pelo centro, o que acontece? Eu tenho que, de P até o centro da circunferência, a distância chamada de D, ok? Temos também que aqui os raios da circunferência, então vamos aqui escrever, né? OA é igual a OB, que é igual a raio, que é igual a R, tá? Bom, aqui é a mesma coisa. O segmento todo vai ser o quê? Distância, que é D, ó, de P até ó, D mais R. Então, eu vou ter que a distância toda, PB, é D mais R. E eu tenho também que PA, eu vou pegar a distância, que é de P até O, menos o raio, vou subtrair o raio, eu vou ter PA. Então, PA é o quê? D menos R. Só que aqui, ó, produto notável. Eu tenho aqui D aqui, D aqui. R aqui, um está menos, outro está mais. Então, vai ser o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Ou seja, vai ser distância ao quadrado menos raio ao quadrado. Mesma ideia desse produto notável anterior aqui. Só que a diferença é que quando o ponto está no externo, é raio ao quadrado menos distância ao quadrado. Quando o ponto P está externo à circunferência, eu inverto. Vai ser distância ao quadrado menos raio ao quadrado. Então, tem essa ideia aí da inversão, tá? Quando está dentro, é raio ao quadrado menos distância ao quadrado. Quando está fora, vai ser distância ao quadrado menos raio ao quadrado. Ok, pessoal? Agora, então, vamos fazer alguns exercícios.
Esse aqui diz o seguinte: um plano horizontal encontra-se representada uma circunferência e as cordas AC e BD. Nas condições representadas na figura, determine o valor de x. Ele já falou que é corda, mas se ele não tivesse falado, você vê que esse ponto E aqui está interno à circunferência. Então, aqui eu vou ter a seguinte ideia. AE vezes EC, isso é exatamente igual a EB vezes ED. Pronto. AE é 2x, então vai ficar 2x vezes x mais 3. X mais 3. Isso é igual a EB, que é x, vezes ED, que é 3x menos 1. Ou seja, aqui eu estou trabalhando com corda. A corda diz o seguinte: a parte de uma corda vezes a outra parte da mesma corda é igual a multiplicação das outras duas partes da outra corda, ok? Fazendo aqui a distributiva, vou chover em 2x vezes 2x vezes x, isso vai dar 2x ao quadrado. Mais vezes mais, 2x vezes 3, 6x. Agora aqui, mais vezes mais, 3x vezes x, 3x ao quadrado. Mais vezes menos, x vezes 1, x. Como eu estou percebendo que tem aqui o real 2, eu estou numa equação de segundo grau. Então, vou jogar tudo para um lado só. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos, porque aqui é mais 3x ao quadrado, então menos 3x ao quadrado, mais 6x. Esse menos, deixa eu até melhorar um pouco aqui, esse 6x. 6x. Esse menos 6x, menos x vai para o lado de cá, como mais x. Isso igual a zero. 2x ao quadrado menos 3x ao quadrado, isso dá menos x ao quadrado. E 6x mais x, isso dá mais 7x. Isso é igual a zero. Fatorando isso aqui, vou até puxar aqui para cima. Ó, fatorando, colocando o x que aparece nos dois evidência, vai ficar x. Menos x ao quadrado aqui dividido por x, sobra menos x. Agora, esse mais 7 mais dividido por isso dá mais. 7x dividido por x, corta o x com x, sobra só o 7. Isso igual a zero. Eu tenho aqui uma multiplicação de dois fatores, tá? Eu estou multiplicando aqui o x vezes tudo que está dentro do parênteses menos x mais 7. E o resultado tem que dar zero. Quando eu estou multiplicando dois fatores e o resultado tem que dar zero, um dos fatores é zero. Então, ou o x é igual a zero, ou menos x mais 7 igual a zero. Esse menos x eu passo para o lado de cá, positivo. Então, vai ficar 7 igual a x, portanto, x igual a 7. Esse x igual a zero não pode, porque eu estou trabalhando com medidas na matemática. E medidas na matemática é sempre maior que zero, tá? E não é negativo, é sempre maior que zero. Não pode ser zero nem negativo. Então, eu cancelo esse zero aqui. Sobra quem para eu trabalhar? X igual a 7. Então, está aí o valor de x, tá? Se você quiser conferir, ó, no lugar do x aqui vai ficar 7. Então, 2 vezes x, 2 vezes 7, 14. X mais 3, 7 mais 3, 10. Aqui vai ficar 7. 3 vezes 7, 21, menos 1, 20. 14 vezes 10, 140. 7 vezes 2, 7 vezes 20, 140. 140 é igual a 140. Então, está aí a resposta correta, é o valor x igual a 7. Ok, pessoal? Esse segundo exercício diz o seguinte: a figura a seguir ilustra uma praça circular com dois caminhos retilíneos, AB e CD. Então, eu tenho dois caminhos aqui, de A até B e de C até D, que se interceptam no ponto P. O caminho AB, então o caminho AB, divide-se em duas partes com medidas. AP medindo 45 metros. Deixa eu pegar aqui outra cor. AP mede 45 metros. E BP mede 24 metros. Se DP mede 40 metros, e qual a medida do caminho CD? Ele quer essa medida toda aqui, ó. Ele quer essa medida toda aqui. Mas para eu saber essa medida toda, eu preciso saber essa outra aqui. Eu preciso saber de P até C, que eu vou chamar de X, tá? Bom, como são cordas, é um pedaço
de uma corda vezes o pedaço da mesma corda é igual os outros dois pedaços da outra corda multiplicado. Então vai ficar 40x é igual a 24 vezes 45. Bom, o x vai ficar igual ao quê? 24. Por enquanto, pessoal, não vou multiplicar porque eu vou simplificar. Esse 40 está multiplicando, desce dividindo. Agora aqui, ó, 40 e 45 dá para simplificar tudo por 5. Ó. Então, vou dividir o 45 por 5 e vou dividir o 40 por 5. 45 dividido por 5, isso dá 9. E 40 dividido por 5, isso dá 8. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 24 vezes 9, e isso é dividido por 8. Só que 24 dividido por 8 tem um valor exato. 24 dividido por 8, isso dá 3. Portanto, o x vai ser igual a 3 vezes 9, que é igual a 27. Pronto, é o valor de x. Mas aí que tá. Não tem nem nas opções, então não ia confundir, mas cuidado que poderia ter o 27 nas opções. Mas não é a resposta final, porque ele quer a medida do caminho CD. Só que o caminho CD, ele é formado por duas partes. CP mais PD. CP é o valor de x que a gente achou, 27. Mais PD, que é 40. Bom, 7 mais 0, 7. 2 mais 4, 6. 67 metros. Então, um caminho CD mede 67 metros. Isso está na opção E. Então, cuidado, pessoal. Como sempre, em matemática, tem que ver o comando da questão. Tá? O que a questão me pede? Aqui, ela pedia o caminho de C até D. Claro que para eu chegar nesse valor, eu precisava descobrir o valor de C até P. E aí eu uso as relações métricas na circunferência, especificamente nesse caso das cordas, e encontro aquele valor, mas eu tenho que lembrar de somar. Aqui o exercício até foi tranquilo porque ele não tinha o valor 27 nas opções, mas ele poderia ter o valor 27 tranquilamente, e se marcasse estaria errado, ok? Porque o comando da questão pediu o caminho todo, a corda toda, ok, pessoal? Bom, no exercício 3 diz o seguinte, 2 segmentos secantes. Então, eu já sei que são segmentos secantes. Essa questão não tem figura, então eu tenho que interpretar. Está dizendo que os segmentos são 2 segmentos secantes. Um medindo 18 centímetros e o outro 12 centímetros. São traçados de um ponto externo. Então, vamos lá. Ó. Secantes, ponto externo, a uma circunferência. Tá? A parte externa do primeiro mede 2. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma circunferência rapidamente aqui. Deixa eu puxar aqui um compasso aqui para a gente fazer uma circunferência qualquer. Vou pegar aqui. E vamos desenhar uma circunferência. Pronto. Bom. Aqui acontece o seguinte, eu tenho um ponto externo, então vamos traçar aqui um ponto P, 2 secantes. Então, vamos supor que seja essa secante e essa outra secante aqui. Pronto. Então, esse ponto P aqui está aqui fora, tá? Aqui está o ponto P. Ele está dizendo, ó, 2 segmentos secantes medindo 18. Então, ó, de P até aqui, ó, eu vou ter 18. Deixa eu até fazer com outra cor. Aqui, ó, 18, mede 18 centímetros. E a outra secante mede 12 centímetros. Tá? Então, ó, 2 segmentos secantes, medindo 18 e 12 centímetros, são traçados de um ponto externo a uma circunferência. A parte externa do primeiro, então esse primeiro aqui, a parte externa mede, então essa parte externa aqui mede 2. Determine a medida da parte externa do segundo. Então, ele quer essa parte externa do segundo, que eu vou chamar de x. Aqui, pessoal, na hora que eu calcular o valor de x, automaticamente eu já vou chegar no valor. Tá? Bom, mas eu tenho que lembrar das secantes. Como que as relações métricas entre 2 secantes? O total da secante, do segmento secante, vezes a parte externa. Então, vamos pegar aqui, começar com esse de x, então vai ficar como isso aqui? Eu vou ter que vai ser a parte externa, x, vezes
o total aqui, o segmento total, 12. Isso é igual à parte externa, 2 vezes o total também, 18. Então, x vai ficar igual ao quê? 2 vezes 18, isso tudo dividido por 12. Tá? 12 vezes 18 dá 36, e 36 dividido por 12, isso dá 3. Portanto, essa parte externa aqui é 3 centímetros. Ok? Repare que se eu pegar aqui, multiplicar a parte externa vezes o total, 2 vezes 18, 36, parte externa, 3 vezes 12, também dá 36. Então, está correto o nosso valor. Então, aqui já era um exercício mais tranquilo, tá? Só pedir a parte externa, então você já encontrava o valor de x já direto. Ok, pessoal? Essa já era uma questão mais tranquila. Agora, o exercício 4. Um professor pediu a seus alunos que desenhassem em seus cadernos uma circunferência de raio R e um ponto P fora do círculo delimitado por R. Depois pediu que traçasse por P duas retas, uma delas tangente à circunferência em um ponto T e a outra secante à circunferência no ponto A e B, sendo PA menor que PB. Então vamos desenhar aqui para a gente ilustrar aqui essa questão. Então vamos lá, deixa eu diminuir aqui porque tem uma circunferência menor. Vamos então aqui desenhar essa circunferência. Então, eu vou ter aqui essa circunferência, eu vou ter uma tangente, então eu vou ter um ponto P fora do círculo, então fora da circunferência, e vou ter uma tangente e vou ter uma secante. Bom, tangente no ponto P. Então, aqui eu vou ter um ponto P, aqui eu vou ter um ponto P, e aqui eu vou ter uns pontos. Aliás, aqui é um ponto T. É tangente no ponto T. Ó. Então, aqui um ponto T, aqui o ponto P. Então, a tangente no ponto T. E nos outros eu tenho PA até e PB. Então, aqui eu tenho um ponto A e o ponto B. Por que eu sei que o A vem antes? Porque ele está dizendo que PA é menor que PB. Então, PB é o segmento secante total e PA é só a parte externa. Tá? Em seguida, usando semelhança de triângulos, provou que PA vezes PB é igual a PT ao quadrado. Pessoal, eu não, fazendo um adendo aqui, na parte teórica, eu não fiz a prova disso. A prova disso aí, pessoal, dessa corda, um multiplicado vezes um pedaço de uma corda, vezes o outro pedaço da mesma corda é igual aos outros dois pedaços da outra corda, multiplicado. Ou, no caso das secantes, né, o segmento todo vezes a parte externa é igual ao outro segmento todo vezes a parte externa do outro segmento secante. Isso tudo é provado por semelhanças de triângulo. Mas claro que o intuito da aula aqui não é fazer as provas, as demonstrações, para as aulas não ficarem muito longas, tá? Claro, caso vocês queiram um caso específico, a gente pode levar uma aula separada focando só em provar uma determinada situação, tá? Mas a ideia aqui é você memorizar isso, saber trabalhar com isso para no vestibular, ou no Enem, ou no concurso, quando que caia esse tipo de assunto, né? Principalmente os concursos militares costuma de vez em quando cair esse tipo de assunto, você conseguir acertar, ok? Mas isso tem a ver com semelhanças de triângulo, que é o que ele está dizendo aqui, tá? Mas aqui ele não precisava dar essa forma. Então aqui, repare que esse exercício foi generoso, você não precisava ter memorizado dessa forma. Ele já deu a forma. O professor vai dar em todos? Não necessariamente. Vai ter alguns que vão aparecer outras formas, outros não. Por via das dúvidas, você memoriza as formas, tá? Então, nesse caso, o que ele quer dizer? Quer dizer que a parte externa aqui da tangente é a mesma que o total do segmento, então vai ser ele vezes ele mesmo é igual ao total do outro segmento, da secante, vezes a parte externa. Então, aqui, basicamente, eu estou trabalhando com isso. Agora, vamos às informações. Ó. A corda AB mede 5. Então, essa corda aqui, ó, esse pedaço aqui, mede 5. De A até B, mede 5. PT mede 6. Então, ó, de P
de T até P, mede 6. Tá? Calcule a medida de PA. Então, ele quer essa medida aqui, PA, X. Bom, como que nós vamos montar isso aqui? O segmento todo, então o segmento todo aqui, de P até A. Só que de P até A, ele é formado por duas partes, por PA, ou melhor, de P até B, o segmento PB, de P até B, ele é formado por duas partes, PA mais AB. Então, PA é o X e AB é 5. Tá? Então, o total aqui vai ser X mais 5. Agora, montando aqui as relações métricas. Então, vai ser a parte externa, que é X, que é PA, vezes o total. Só que o total aqui vai ser o quê? X mais 5, porque vai ser a parte externa mais a parte interna. Então, vai ser de PA mais AB. Então, X mais 5. É igual ao quê? A outra parte externa é 6 vezes ela mesma, que é 6, porque é o total. Okay? Fazendo aqui a distributiva, x vezes x, x ao quadrado, mais vezes mais, x vezes 5, 5x, 6 vezes 6, 36. Ele está no segundo membro, como tem grau 2, vai virar a equação do segundo grau, vem para o primeiro, subtraindo. Isso igual a zero. Fazendo por soma e produto, soma é o quê? Menos b dividido por a. Então, mais 5 vai ficar menos 5 dividido por 1, isso é igual a menos 5. E o produto é C sobre A, então menos 36 dividido por 1, que dá menos 36. Então, eu tenho que pensar em dois números, x1, x2, tais que a multiplicação deles dê menos 36 e a soma dê menos 5. Por uma multiplicação dá menos, dois números multiplicados dá menos, um tem que ser mais, o outro tem que ser menos. Tá? Os sinais são trocados. Como aqui na soma está dando mais, o maior valor aqui, o maior módulo tem que dar menos, porque na soma aqui está dando menos. Então, dois números que multiplicar dê 36. O 3 e o 12, mas não vai dar menos 5. Agora, o 4 e o 5. Sendo que o maior módulo tem que ser negativo. Então, menos 9 mais 4. Mais vezes menos, 4 vezes 9, 36. E mais 4 menos 9, isso dá menos 5. Só que como eu estou trabalhando com segmento, esse x aqui é um segmento, não pode ser negativo. Então eu descarto o menos 9. E sobra a resposta x igual a 4. Ele queria o valor da parte externa, está aqui o valor da parte externa. Calcule a medida de PA. Pronto, PA é igual a x, PA é igual a 4. Então aqui esse PA aqui, mede 4 centímetros. Essa é a resposta desse exercício. Ok, pessoal? Bom, agora esse outro exercício. Diz o seguinte. Seja P um ponto externo a uma circunferência de 4 centímetros de raio. Sabendo que o ponto dista 10 centímetros do centro da circunferência, qual a potência de P? Vou desenhar aqui para ficar mais claro. Tá? Não daria para fazer sem o desenho, mas vamos aqui desenhar. Tá? Então, eu vou ter aqui um ponto. Deixa eu primeiro fazer aqui a circunferência. Então, eu tenho aqui um ponto externo a uma circunferência, um ponto P externo à circunferência. Sabendo que o ponto dista 10 centímetros da circunferência, ele quer a potência de P. Então, a gente supõe que essa secante aqui vai passar pelo centro da circunferência. Então, vai passar pelo centro da circunferência. Ok? Então, esse ponto P aqui. Esse ponto P aqui externo. Um ponto P externo à circunferência. De 4 centímetros de raio. Então, aqui está o centro da circunferência. Então, aqui 4. Aqui também é 4. E a distância desse ponto ao centro é 10. Então, do centro da circunferência até esse ponto, mede 10. Ele quer a potência de P. Quando P é externa, a potência de P é dada da seguinte maneira. A potência de P é o quê? Quando é externo, é a distância
ao quadrado menos o raio ao quadrado. A distância é 10, então vai ficar 10 ao quadrado menos o raio, que é 4. Que é 4 ao quadrado. Então, eu vou ter que 10 ao quadrado é 100, menos 4 ao quadrado é 16. 100 menos 16, isso é igual a 84 centímetros. Está aí a potência desse ponto P. Aqui, eu precisava saber a diferença. Quando é externo, vai ser distância ao quadrado menos raio ao quadrado. Claro, desde que passe pelo centro. E se for interno, é o contrário. Vai ser raio ao quadrado menos distância. Mas, claro, desde que seja, nesse caso, a corda seja um diâmetro. Passe também pelo centro. Ok, pessoal? Então, aqui, por hoje, o que a gente tinha para falar de relações simétricas na circunferência é isso, tá? Espero que tenham gostado aí do vídeo, que tenham aprendido de fato alguma coisa. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha aí nas suas redes sociais. E obrigado por ter ficado até aqui, por ter assistido essa aula. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.